E aí, tá a fim de comprar Bênção da Lua, Cristais Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Rei dos Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Eu tava aqui pensando, dos 600 milhões de vídeos que eu já fiz para o canal de corte, algum tema que eu não havia trago aqui ainda pra vocês. E olha, eu achei algo um tanto intrigante com base nas perguntas que eu acabo recebendo na nossa live, né? Inclusive, pra você que não sabe, a gente faz live todos os dias, tá? Basicamente, jogando Genshin, jogando um joguinho de terror depois, entendeu? Caso você queira, sei lá, análise de personagem ou qualquer coisa do tipo, confere a live no fixado, tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Vamos lá, galera! É uma semana que tá um pouco chata pra conseguir conteúdo de Genshin Impact, até porque já saiu tudo, que a gente ia ver da próxima update, mas enfim, né? Não tem muito o que comentar. Então, a gente tá se virando com listas, tá? Caso você tenha alguma sugestão de vídeo ou tema, comenta aqui embaixo, sabe? Que você queira ouvir, né? Enfim, a galera tava até comentando a respeito disso, de sugestões de vídeo, né? Enfim. Vamos lá, galera! O tema de hoje é o seguinte: personagens com a build mais complexa de se tá buildando, tá? Tem uma galera aqui que eu separei, e eu acho que faz muito sentido e acredito que vocês vão concordar comigo, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de lista, gosta de coisas envolvendo Genshin Impact, deixa o likezinho, se inscreve no canal, tá bom? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Tenho certeza que vocês vão gostar, né, dos próximos vídeos que estão disponíveis aqui no canal, né? E dos vídeos que vão aparecer, enfim, né? Cara, deu um pequeno erro na frase aí, mas ok, tá? Vamos lá. Primeiramente, pra começar, eu acho que é uma boa começar com a Yae Miko. Yae Miko é uma personagem extremamente complicada de se buildar. Por quê, pessoal? Vamos lá. Tem o modo fácil e o modo complexo. Como assim, casual? Modo fácil e modo complexo? A Yae, ela compartilha várias builds, isso é fato, todo mundo sabe. É trupe dourada, você pode usar lições dourados, ataque, bônus elemental, enfim. Depende de como você quer usar essa personagem. Mas no geral, se você quer aproveitar todo o kit dela, acaba sendo um pouco mais complexo. Por quê? Porque a personagem tem um custo muito alto de ultimate, como vocês podem estar vendo aqui. 90 pontos de ultimate. Cara, é extremamente difícil você rotacionar com essa personagem se você não tiver uma bateria na equipe, porque é muito complicado mesmo. Ou seja, Yae Miko é um Opala. Na grande maioria dos times, a galera só quer usar a habilidade elemental dela pra tá aplicando elemento ali e tal, né? O que no final das contas faz mais sentido, né? Mas se você quer testar ela como DPS aí, supremo, rodar a habilidade elemental, rodar ultimate, rodar os auto-ataques dela, vai ser bem chatinho. Por quê? Dependendo do time que você tá colocando, você nem só precisa focar em taxa dando crítica ataque, mas também proficiência elemental, que é um dos pontos que aumenta o dano das reações de dentro ali, né? Ou seja, o eletro, intensificar, né? Enfim, então é muito chato tá buildando essa personagem. Um ponto positivo, com base na sua build, é que ela tem ascensão em status críticos, então isso facilita um pouquinho você tá otimizando status, como podem estar vendo aqui, da 75, 215, tá? Se fosse, por exemplo, sei lá, uma Sinfonia dos Indolentes, né? Como é a arma da Niguang aqui, como podem estar vendo, ficaria mais ou menos com essa pegada aqui, né? Ou seja, uma Yae Miko mais free to play, ainda assim você consegue manter os status bonitos, né? E uma recarga bem ok, né? Entre longas aspas, tá? Pra Yae Miko, o ideal seria pelo menos uns 135 a 140 de recarga de energia, porque é uma personagem com custo muito alto, galera, é sério. Yae Miko e Raiden Shogun são os personagens que têm o maior custo do Genshin Impact. E não ironicamente, as duas foram lançadas ali bem próximo, né? Na época ali, 2.5 e 2.2, tá? 2.1 na verdade, né? Perdão. Mas tá aí. Eu tô utilizando a build antiga, como eu havia dito pra vocês, são várias builds, você pode estar utilizando, Ações Douradas, Trupe Dourada e 2.2. Eu mantive o 2.2 porque sinceramente não quero rebuildar essa personagem, porque é extremamente chato. O critério que eu utilizei pra poder estar fazendo esse vídeo aqui são basicamente as partes mais chatas do Genshin Impact cansativa, que são buildar os personagens, subir nível de talento, colocar melhor arma, né, artefatos, enfim, tá? A gente vai analisar novamente outros personagens aqui também, semelhante a Yae Miko, que são um pouco mais complexos de estar buildando. Por exemplo, principalmente aqueles personagens que não têm ascensão em status críticos, o que complica mais ainda pra você estar otimizando ali, né, e deixando bonitinho, tá? No final das contas, acaba sendo um pouco chato, né, tá fazendo. Mas eu acho que tem outros personagens aqui que também vocês vão concordar comigo. Vamos lá. Mais um que dá pra incluir nessa lista aqui facilmente é o Cyno. Exatamente. Por que Cyno, galera? Cyno é um personagem um tanto parecido com a Yae Miko nas funções que ele faz. Você aproveita a ultimate, você usa ali a habilidade elemental também um pouquinho, né? Ele precisa da ultimate pra poder estar ativando a semente e causando as reações. Só que o Cyno, semelhante a Yae, não é à toa que os elementos são parecidos, ele precisa de taxa crítica, dano crítico, ataque, proficiência e um pouquinho de recarga de energia. O que é bem chatinho pra você tá meio que otimizando isso daí. Lógico que a respeito do problema da recarga de energia, você pode utilizar esse artefato aqui, o Trovão Furioso. Mas no final das contas você perde um pouco de dano comparado aos Sonhos Dourados, que aqui é o máximo do personagem, né? Enfim, não é à toa que ele foi lançado na época que esses 7 artefatos já estava disponível pra gente poder estar utilizando. Outro ponto é talentos, você precisa focar na sua ultimate. A ultimate do Cyno tem um custo bem alto, é de 80 pontos. Então você precisa equilibrar ali basicamente, né? Proficiência elemental, você precisa ficar acima de 300, pelo menos uns 60 de taxa, 200 mais de dano crítico, né? E pelo menos uns 130 de recarga pra ele conseguir rodar com mais facilidade
facilidade. Atualmente a galera gosta de usar o Sinnoh com outro Eletro na equipe. Se você pegar o time de Hyper Bloom padrão dele, né, você vai ver ele Nahida, Shingeki, Shinobu e Sinnoh, por exemplo. É um dos times bem iniciais, né, que a galera utilizava lá no começo. Hoje em dia é outra coisa, né, a galera coloca Baizu, enfim, né, como tem Purina ali que também dá bastante energia, né, dependendo da arma que tá utilizando, acaba compensando uma coisa, vale a outra, né. Mas é inegável que o Sinnoh é outro personagem que é bem chatinho de se estar buildando e dependendo da situação você pode até mesmo se frustrar com o dano dele, né, já que na época a gente sabe que o Sinnoh ficou manchado como, abre aspas aí, bate fofo no Genshin Impact, tá. Emendando o Sinnoh, galera, a gente pode colocar outro personagem de Eletro que é extremamente chato de se buildar, que é a Raiden Shogun. Essa daqui vocês vão concordar comigo. Embora a Raiden tenha outras funções, né, como por exemplo ser bateria, como por exemplo Enable e como por exemplo DPS de Ultimate, tá. DPS de Ultimate, a Raiden ela precisa de taxa crítica, dano crítico, muita recarga de energia e bônus elemental. Basicamente dessa forma. Até então é fácil, correto? Correto. Mas há um problema. E esse problema se chama Selo da Insolação. Um set de artefatos extremamente ruim, chato de se farmar e que nunca dropa nada de recarga de energia com taxa de dano. É simplesmente ridículo o quão chato é farmar Selo da Insolação. É muito raro você conseguir pegar, sei lá, um relógio de recarga com 14 de taxa ou com 25 de dano crítico com taxa no mesmo artefato. É bem complexo mesmo, o que acaba dando a dificultada. Outro ponto a ser destacado a respeito da Raiden é que ela não tem ascensão em taxa de dano crítico, o que pode dificultar um pouquinho, mas em contrapartida ela acende recarga de energia, até onde eu me lembro, né? Então isso aqui meio que facilita um pouquinho a build, porque, como eu mencionei, semelhante a Yameko, Raiden Shogun tem um custo muito alto. Só que quando você atola ela de recarga de energia, você não consegue sentir essa dificuldade muito grande de estar utilizando o ultimate da personagem, entendeu? Então ela gera muita energia de volta, né? É uma personagem muito forte, sensacional, mas é inegável que é muito chata de se estar otimizando os status e masterizando a sua build ao máximo. A Raiden Shogun pra time de Hyper Bloom é só você colocar proficiência elemental e upar a habilidade elemental. Coisa muito simples, bem tranquilo, bem de boa, né? Já pra build de DPS, como eu disse pra vocês, e você tem um equilíbrio entre ela dar recarga pra equipe, fica muito mais complicado. Atualmente a gente tem duas armas que são muito boas com ela, né, que é de recarga de energia, que é basicamente a Fisgada, essa daqui, e a gente tem também, né, Espinha Celestial, que é bacana na Raiden, mas ainda assim é inegável, ela é muito chata de otimizar status. Falando em status e Raiden Shogun, comente aqui embaixo como que tá a build da sua, pra mim fazer aquela breve análise de personagem, se é que você me entende, tá? Beleza? Emendando aqui logo do lado da Raiden, que eu acho que vocês vão concordar comigo que é outro personagem extremamente chato de se estar buildando, é o Alhaitham, tá? Alhaitham, ele é muito chatinho porque ele precisa de proficiência elemental, taxa de dano crítico e um pouquinho de recarga também. Não ironicamente, são os personagens que usam quase os mesmos status, o que dificulta bastante você estar buildando. Outro ponto negativo no Alhaitham, e que de certo modo é interessante, é que ele não acende taxa nem dano crítico, ele acende bônus elemental, tá? O que no final das contas aumenta bastante o dano do personagem, não é à toa que a sua arma tem 88 de dano crítico, é justamente para compensar, né, a falta de dano crítico que o personagem precisa ali e não tem, tá? Então vocês podem estar vendo, o meu Alhaitham ele tá bem buildado, porém com arma de taxa crítica, como podem estar variando aqui, ó, 60, 200, 127. Ou seja, você precisa manter um mix de proficiência acima de 300, de pelo menos 60 de taxa, né, de mínimo, um dano crítico semelhante a 180, 170 pra cima, né, e 120 de recarga de energia pra você ter um ultimate mais constante. O custo de ultimate do Alhaitham é de 70 pontos, então 115, 120 de recarga já é mais que suficiente, né, pra você tá dando dano com esse personagem, tá? Como a gente sabe perfeitamente, Sonhos Dourados é o seu melhor set de artefatos, né, inclusive também tá na síntese semelhante aos outros personagens que eu acabei de mencionar aqui pra vocês. Ele é um pouco complicado porque a gente não tem muitas espadas de taxa de dano crítico. Lógico, galera, que ainda existe um cenário onde temos, né, Prenúncio do Alvorecer, que também ajuda o personagem, diga-se de passagem. Um belo exemplo é vocês olharem os status dele aqui. Deixa eu equipar ele aqui na minha mão, pra vocês estarem olhando como que ele fica. Ó, como vocês podem ver, como Prenúncio do Alvorecer equipada, ele consegue pegar uns status legais, como por exemplo, 60 de taxa, 249 de dano crítico, né? Ou seja, tá muito mais interessante do que o que tava antes, correto? A respeito de dano crítico. Porém, essa arma aqui, ela tem uma restrição que se sua vida baixar pra 90%, né? Menos de 90%, você vai perder esses 28 de taxa crítica, o que pode estar afetando bastante o personagem. É fácil de buildar? Não. Dá muito dano? Sim. Não é à toa que tem pessoas que cagam pra taxa crítica e dano crítico e só colocam uma espada de proficiência elemental nele, que também funciona muito bem, né? Não é à toa que ele consegue usar essa espada, ele consegue usar espinho de ferro e ele também consegue usar juramento pela liberdade, já que ele trabalha muito bem com proficiência elemental. Mas é inegável que o personagem é muito chato de se otimizar status. Bem chato mesmo. Quem tem Alhaitham sabe muito bem o que eu tô falando. A questão dos personagens aqui é se eles são essenciais ou não. Como vocês podem estar vendo, são personagens muito bacanas, né? Assim por dizer, e que a galera gosta bastante, que eu citei aqui nesse vídeo.
Outro personagem que basicamente todo jogador de Genshin Impact precisa ter upado na sua conta é a Xiangling, que também é outro personagem, na minha humilde opinião, muito chato de se estar buildando, porque acende proficiência elemental, não acende nem taxa, nem dano crítico e nem recarga de energia, o que seria muito bom pra ela, né? Pra quem não sabe, galera, a Xiangling basicamente precisa muito do Golba pra gerar partículas de energia elemental. Como o Golba, infelizmente, só fica parado cuspindo pra mesma direção, só se o inimigo passar muito próximo a ele, né, que ele vira, isso acaba sendo um problema porque Xiangling tem um custo de energia muito alto, de 80 pontos. Então isso aqui dá uma pegada, né, de certo modo. A ultimate dela é muito boa, é maravilhosa, é uma das melhores ultimates do jogo. Ela é uma das melhores personagens do jogo, né, já feitas. Mas ainda assim a Royal colocou essa limitação do Golba ser péssimo e extremamente chato. Por mais que ele tenha passivo ali, que ele dropa uma pimentinha, que dá um aumento de dano legal, né, mas enfim. Cara, o mais engraçado é você ver que o Fogo Cruzado é uma passiva que aumenta a distância do Golba em 20%. Tipo, meu Deus, sabe? O patch já é horrível e ainda tem uma passiva que aumenta o alcance, né? Pensa só, galera, complicado, né? Na minha humilde opinião, deveria ter uma constelação que aumentasse mais ainda o alcance, né? Ou que ele criasse movimentação pelo mapa, sabe? Pulando, quicando com a pimenta, né? Enfim, seria bem melhor do que o que é atualmente. Vale citar que a Xiangling é uma personagem que ela precisa de muita recarga de energia. Semelhante aos outros que eu comentei anteriormente, ela precisa de taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e ataque, o que pode ser um problema. E dependendo da situação e do cenário, é proficiência elemental. Então, como vocês podem estar vendo, a minha Xiangling basicamente está nos conformes ali, né? 230 de recarga de energia. E sim, eu ainda passo um pouco de dificuldade para ultar com ela, né? Mesmo tendo 230 de recarga de energia, 62 de taxa crítica e 170 de dano crítico. O mínimo recomendado que a gente coloca para uma Xiangling é você conseguir pegar pelo menos uns 230, né? Que é o mínimo do mínimo ao extremo, entendeu? 50 de taxa e 150 de dano crítico para você ter uma Xiangling mais ou menos legal ali. Um dos pontos que facilitou bastante você otimizar a build dessa personagem foi a chegada de selo, que 2 peças, né, te dá 20% de recarga de energia. Mas imagina só num cenário onde não existia selo, mas sim só o Bruxo das Chamas. Complicado, né, galera? Bem complicado mesmo. Mas tá aí, tá? Xiangling também é outra personagem que entra facilmente nessa lista aqui de personagens mais chatos e extremamente difíceis de se estar buildando. E olha lá se essa personagem não for uma das mais difíceis do jogo mesmo, tá? De se estar otimizando status. Sei lá, top 5 mais difíceis do jogo? Ou até mesmo, sei lá, top 1, né? Mas enfim, a Xiangling é muito chata de se estar otimizando status. E por fim aqui, também não muito importante, né? Importante para algumas pessoas, mas para outras não. Eula, exatamente. A Eula é um pouco chata porque ela é um personagem que depende muito da sua ultimate para dar aquele dano explosivo. O que acontece, galera? A Eula tem um custo de ultimate muito alto de 80 pontos também, o que dá uma pegada. Ou seja, você precisa de pelo menos 130 de recarga de energia. E como vocês podem estar vendo, a Eula tem ascensão, se eu não me engano, em dano crítico, mas ainda assim, a sua espada, né? Ou as espadas que você vai colocar nela, sua espada de ataque. É aquilo, velho. Túmulo do Lobo é uma das melhores espadas pra Eula, por exemplo. A arma assinatura dela também é uma arma de dano físico, então não fornece nenhum status crítico pra ajudar você a ter uma build muito legal. Ou seja, se você vê uma Eula com 70 de taxa crítica, é muito provável que ela tá com menos de 200 de dano crítico. É muito mais provável ainda que ela não tenha nem 120 pontos de recarga de energia, o que é muito mais complicado. Principalmente com esse set de artefatos, né? O Chama Pálida. Como vocês podem estar vendo, as minhas peças não tão ruins assim, né? Ó, 12-12, 6-24, e a gente tem aqui, ó, uma peça que tá realmente ruim, né? Mas ainda assim é a única peça que tá ruim do set, tá vendo? De todos que vocês viram aqui. Então é extremamente difícil você estar otimizando os status da Eula e mantendo uma recarga de energia que tenha ultimate com muita constância, né? Lógico, como vai personagem de Eletro na equipe, uma Raiden ali da vida, isso pode estar ajudando, mas ainda assim é interessante ter um pouquinho de recarga pra Raiden não ter que fazer todo o trabalho, né? Porque há momentos que talvez a sua Raiden esteja com a recarga zoada e ela não tanque recarregar todo mundo, né? Mas tá aí. Uma menção honrosa que eu gostaria de colocar a respeito de personagens que são bem chatos de estar buildando é, por exemplo, o Tartaglia, tá? Por mais que muitas pessoas não ligam pra esse personagem. Esse cara, ele é chato, semelhante ao Alhaitham, porque não tem ascensão em status críticos, só em bônus elemental, o que dificulta bastante. Diferente do Alhaitham, que você tem, por exemplo, a Prenúncio do Alvorecer, o Tartaglia, essas armas aqui não funcionam muito bem. Por quê? Porque ele tem scale em ataque, então ele precisa de um ataque alto pra ter um equilíbrio legal. Por exemplo, de arma free to play, a gente tem aqui, né, basicamente, Última Corte, entendeu? Que é uma arma de Nuke, né, aumenta dano de habilidade elemental e aumenta dano de Supremo, né, como vocês podem estar vendo, mas por causa do Supremo, né, e a proficiência elemental. Então o Tartaglia é um personagem extremamente chato e difícil. Mesmo com a arma assinatura, se vocês forem olhar, a taxa crítica tá muito boa, mas eu não consegui fechar 200 de dano crítico. Diferente dos outros que precisa de muita recarga, o Tartaglia tem um custo de ultimate muito baixo. Sendo sincero, comparado aos outros, né, é bem baixo. Mas ainda assim, ele é bem chatinho de se otimizar por não ter ascensão em taxa de dano crítico e não ter muitas opções, né, de armas pra estar utilizando nele. Não é à toa que a galera gosta de colocar Vento Mensageiro, né, que é aquele arco lá do passe, né, enfim, acho que é Vento do Mensageiro mesmo, né. Mas tá aí, galera. Esse foi o videozinho, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um videozinho mais
imagem boa, mais clean. Lembrando, não há muitos temas pra poder debater, hoje em dia tá bem difícil, o conteúdo de games tá absurdamente escasso, tá difícil trazer conteúdo todo santo dia aqui pro canal de cortes, né? Então caso vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa aí pra gente poder debater e trocar aquela ideia, por favor, deixa aqui embaixo, tá bom? Vai ajudar muito mesmo. Sério, pessoal, tô sendo honesto com vocês, tá difícil fazer vídeo de Genshin, tá? Muito difícil mesmo. Mas é isso daí, tá bom? Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixa aí embaixo, né, na área de comentários. E vocês podem também seguir e assistir a nossa livezinha, tá? Todos os dias às 8 horas. É isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!